Os deputados estaduais de Mato Grosso vão analisar um projeto de lei que prevê sanções para agentes públicos e privados que dificultem ou tentem impedir a fiscalização parlamentar em órgãos públicos estaduais. A iniciativa apresentada nesta semana pelo deputado Wilson Santos ainda não tem data marcada para votação. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Wilson Santos, do PSD. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, aos telespectadores. Deputado, essa obrigação aí com o Poder Executivo de que deve prestar informações ao Parlamento, ela já existe, está lá na Constituição. Esse projeto de lei é porque o governo não tem atendido os pedidos da Assembleia? Lúcio, na maioria das vezes atende sim. A maioria das vezes tem atendido, mas nem sempre. Às vezes você precisa de uma informação em 10, 15 dias, isso retarda 30 dias, 60 dias, 90 dias, e passa aquele clímax e você acaba não fazendo a ação que deveria ser feita. Então, na maioria das vezes atende, mas o que nós queremos deixar é uma legislação clara, bem objetiva, para que estes deputados, os próximos que virão, possam ter uma lei que obriga, determine e puna aquele secretário de Estado, aquele servidor que coloca obstáculos na prestação de informações. Deputado, e qual seria essa punição, né? O que é enquadrado aí como uma tentativa de obstrução da fiscalização parlamentar? E aí eu pergunto, né, o senhor tem sofrido esse impedimento, né, de ter acesso a documentos importantes? Camila, é como eu disse no início, na grande maioria das vezes o Executivo tem prestado as informações. Mas essa é uma legislação não só para o momento, é para sempre, né? Inclusive, você perguntou sobre punição, ele pode responder por crime de responsabilidade. E eu espero que isso não aconteça, mas nós estamos dando o quê? Mais estrutura, mais condições de trabalho para o parlamentar. É algo que deveria ser feito, né, deputado, genuinamente. Mas é obrigação. Não, agora estará em nem sempre é cumprida. Provavelmente. Deputado, um outro tema aí, lei da pesca. O ministro André Mendonça levou para casa, colocou na gaveta e nada de decidir sobre a ação que está lá no Supremo. E aí? Esse é o Brasil, Lúcio. Infelizmente, ele tem amparo regimental para agir dessa forma absurda como vem agindo. Nós não somos contra o voto do ministro. Ele vote como ele entender, como a sua consciência o acusar. Nós já sabemos que ele vai dar um voto contra os pescadores artesanais de Mato Grosso. É um direito dele, nós não questionamos o direito. O que nós questionamos é ele sentar sobre o projeto, engavetar o projeto há 2 anos, não ofertar o seu voto e não permitir aos outros 10 ministros que exerçam o seu direito de dar o voto como quiser. O Ministério Público Federal já se manifestou contra a lei, a Defensoria Pública Federal contra a lei, a Advocacia Geral da União contra a lei estadual que proíbe o transporte das 12 espécies mais importantes para Mato Grosso, e o ministro André Mendonça não se move, não decide sequer, Lúcio, se ele aceita ou não, como amigos curi, amigos da corte, entidades, são mais de 10 entidades ligadas à questão ambiental, à questão da ictiofauna, que querem trazer documentos para auxiliá-lo na decisão técnica. Sequer ele decide se aceita ou não as entidades como amigos curi. Deputado, e passado já um tempo dessa lei, né, da vigência da lei, qual o balanço até agora em relação aos pescadores, também à própria ictiofauna, porque muito se diz, né, que os rios de Mato Grosso têm cada vez menos peixes, né? Essa atividade está até assim sofrendo pela escassez desse recurso natural. Aí, por outro lado, também não há recursos, maneiras de fiscalizar a pesca quando é predatória e a maneira de voltar, né, à população normal desses rios. Então, lhe pergunto sobre esse balanço. E outra questão também, a última informação que eu tive é que muitos desses pescadores sequer estavam tendo o pagamento, né, indenizatório de um salário mínimo, porque parece que o INSS assim orientou, mas na verdade eles teriam direito. Como que está essa situação?
Camila, há muita confusão nesse meio, né? Confundem o pescador com o predador. O pescador profissional depende de um rio saudável. Então ele é um protetor do rio. Quem depreda, quem agride, não é o pescador profissional. Que vive de subsistência. São desonestos, são criminosos. Em relação ao estoque pesqueiro, só há uma pesquisa sobre as 3 bacias. Sobre a bacia Araguaia-Tocantins, não há nenhuma pesquisa científica para dizer se o estoque pesqueiro está regular, se está mais ou está menos. Sobre a bacia amazônica mato-grossense, idem. A única pesquisa profunda, séria que existe, feita pela Agência Nacional de Águas, pela Embrapa Pantanal, sobre a bacia do Alto Paraguai, que é a bacia pantaneira, diz que o estoque pesqueiro na BAP, na bacia do Alto Paraguai, está normal, está equilibrado. O que explodiu na bacia do Alto Paraguai é o número de tablados e de pescadores. Isto explodiu. Só de Santo Antônio a Barão de Melgaço, num trecho de 49 quilômetros, eu e a minha equipe contamos 1.100 tablados. Só de Santo Antônio a Barão de Melgaço, 1.100 tablados. O absurdo dos absurdos. Isso ninguém regula, ninguém observa. A fiscalização praticamente inexiste. Se você sair daqui agora, 12h30, 12h40, for ali na ponte Sérgio Mota, na ponte Júlio Miller, no perímetro urbano de Cuiabá, tem gente fazendo coisa errada. Não há fiscalização. E o acesso ao benefício? Quer dizer, e o acesso ao benefício, o que nós governo, de um salário, sempre dissemos, é que o pescador não quer essa esmola. O pescador não está atrás de salário mínimo. O pescador quer de volta o seu direito constitucional de exercer a sua profissão. Mas enquanto isso não é retomado. Como você exerce de jornalista, o Lúcio exerce, eu exerço a minha atividade, ele quer só o direito dele de voltar a pescar dentro do que a lei estabelece. Isso foi retirado dele, levaram ele a uma condição de miserabilidade, onde parte dos pescadores hoje, em desespero total, estão atrás desse salário mínimo. Mas eles estão tendo acesso ou a maioria não está recebendo? Não, foi feito o Repesca, a maioria não aceitou sequer cadastrar no Repesca. Deputado, uma polêmica aí da semana passada. A cobrança de Janaína Riva para pagamento de emendas parlamentares, no caso dela. As de Wilson Santos desse ano e do ano passado estão em dia? Esse ano ainda não foi pago nada, né? Nós estamos em meados de maio e eu não tive ainda nem um centavo das minhas emendas pagas. Do ano passado a maior parte foi paga. O que a Janaína cobrou é algo que é necessário. O deputado Botelho liderou também uma PEC para que pelo menos 50% das emendas sejam pagos até 50% do ano, até 30 de junho. Então esse embate com o Executivo desgasta o Executivo, desgasta o Parlamento e desgasta as comunidades que aguardam essas emendas. É um direito do deputado, do vereador, do deputado federal, do senador, é um direito dado pela Constituição de 88. Nós temos direito a fazer as emendas. E o governo do Estado, infelizmente, na minha opinião, poderia flexibilizar, ser mais ágil em relação a isso e pagar as emendas. Da minha parte, até nesse momento, ainda não foi pago. Deputado, recentemente, quando a Assembleia Legislativa derrubou o veto dos mercadinhos nos presídios, o governador falou, olha, tem 13 caboclos lá que defendem mercadinho para bandido. Marques Russo falou, olha, aqui não é Assembleia chapa branca. Com a proximidade do ano eleitoral, muda um pouco essa relação institucional da Assembleia com o governo de Mato Grosso? A tendência sempre é essa, mas, Lúcio, essa questão do crime organizado, das facções, isso vem sendo alertado há muito tempo. Há muito tempo, veículos de comunicação, jornalistas vêm chamando a atenção. E o crime organizado chegou em Mato Grosso, está enraizado nas periferias, está adentrando nos poderes. E o governo tem falhado aí nesse combate? Em 2022, você me trouxe aqui, em setembro de 2022, eu chamei a atenção da sociedade.
Eu disse que eu havia sido proibido de fazer política num bairro de Cuiabá, João Bosco Pinheiro. Eu fui proibido por elementos de facções criminosas. Levei a denúncia ao secretário de Segurança Pública da época, se eu não me engano, Alexandre Bustamante. Disse a ele isso. Então eu já, em setembro de 22, já disse: o crime organizado está adentrando no poder legislativo, está adentrando em outros setores importantes. Pouca atenção foi dada àquele meu grito. Hoje o que nós vemos é que ele ampliou largamente no Estado. O que o senhor falou aí é que o governo estadual não tem feito a lição de casa no combate às facções criminosas. Eu acho que o governo, é isso, o governo do Estado atrasou, da lei nisso. Tolerância zero do programa. O governo atrasou nisso. Hoje o governo está efetivo, está jogando duro, jogando pesado em relação a isso. Tem nosso apoio, mas acho que o governo do Estado de Mato Grosso, do Brasil, atrasaram muito, não deram a devida importância a esse assunto. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. No senhor que agradeço o espaço. Muito obrigado. Obrigada, deputado. E em